Seja bem-vindo ao canal. A gente vai conversar hoje sobre a missão do homem inteligente na Terra. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 13. O objetivo, né, é trazer aqui para os evangelizadores algum conhecimento sobre essa questão. Esse item, ele trabalha três objetivos, né? A vaidade por ser um homem inteligente, a missão do homem inteligente e as consequências do uso da inteligência. E a gente lembra aqui que o livro, né, também traz uma menção a a importância da inteligência, né, com a mensagem, né, encaminhada a nós, né, da seguinte forma: né, Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Mas antes da gente apontar os tópicos, né, a gente precisa primeiro entender o que seria a inteligência. E o que é essa inteligência? A inteligência é um termo usado no discurso comum para se referir à habilidade cognitiva, de processar informações, aprender, memorizar, raciocinar e resolver problemas. De forma geral, né, esse é o conceito que a gente tem na cabeça. Né? Porém, é uma definição geralmente vista como muito imprecisa e até limitada, né? Para ser útil em um tratamento científico do assunto. A teoria das inteligências múltiplas, proposta por Howard Gardner, define que a inteligência não é única, mas composta por diversas capacidades distintas e independentes. E aqui a gente cita as principais, né? Linguística, né? Que seria dos escritores, poetas, jornalistas, né? Lógico-matemática, dos engenheiros, cientistas, matemáticos, espacial, dos arquitetos, pilotos, artistas plásticos, musical, dos músicos, corporal sinestésica, né? Atletas, dançarinos, cirurgiões, interpessoal, né? São dos líderes, psicólogos, professores, intrapessoal, é o autoconhecimento, né? Naturalista, dos biólogos, ecologistas, existencial, do sentido da vida e da morte. Então a gente observa, né, que esse conceito ele é mais abrangente e mais oportuno, né? Porque aquele senso comum, né, de que a inteligência, né, estaria ligada às habilidades cognitivas, né, de memorizar, raciocinar, deixa de fora muitas vezes músicos, né? Ou, por exemplo, poetas, né? Escritores que muitas vezes não têm tão bem desenvolvidas essas habilidades, né? De raciocínio lógico, né? Vamos dizer assim, mas que escrevem, né? Como ninguém, tocam como ninguém, né? Tem outras capacidades e outras inteligências. Então, né? Partindo desse pressuposto, né? Temos alguns exemplos, né, de homem inteligente, homem no sentido de ser humano, né? Temos Albert Einstein, Isaac Newton, Mary Curie, né, que foi a mulher que descobriu a radiologia, Machado de Assis, né, Amadeus Mozart, Frida Kahlo, Pelé, dentre vários outros, né, que a história deixou gravado. Só que agora a gente traz uma outra visão do que seria o homem inteligente, que está lá no livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Né? Vou ler para vocês. Em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Podendo senhorear as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo a instruir-se. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir e, entesourando virtudes inatacáveis, não se furta à convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício.
O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se, para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. Então, agora a gente vê que esse conceito de inteligência, como bem disse Emmanuel, né, no padrão de Jesus, recebe um conceito ainda maior. Porque não é só aquela pessoa que adquiriu conhecimento em determinada área, como a gente viu, mas a pessoa que tem esse conhecimento e sabe empregá-lo para o bem de todos, né? Sem arrogância, sem o egoísmo. E ele cita aqui, né, vivendo com simplicidade, auxiliando as pessoas, alertando-os do vício, né? Então temos aqui um conceito muito maior do que seria um homem inteligente. E a gente começa a notar que talvez, né, muitas pessoas definidas como inteligentes, né, pela história humana, como a gente citou, talvez não se enquadrariam no conceito mais amplo, né, de inteligência trazido aqui por Emmanuel, considerando o padrão de Jesus. Porque não basta ter essa inteligência, é preciso saber, né, que tem a sabedoria, utilizar dessa inteligência para o bem de todos, né, para o bem da humanidade. Então aqui a gente também começa a refletir se não seríamos também, com certeza, né, inteligentes. Talvez não despontamos a inteligência em alguma área, como já citados aqui, né, nomes relevantes da história, mas com certeza temos também a nossa inteligência e talvez muitas pessoas que passaram desapercebidas pela história e são citadas em alguns livros espíritas teriam alcançado esse padrão de inteligência aqui mencionado por Emmanuel, muito maior do que essas outras pessoas que a gente está tão acostumada a conhecer nos nossos livros de história, né? E pela internet. E seguindo, né? A gente traz agora a questão da vaidade por ser um homem inteligente. O item, né? Menciona essa vaidade como algo que a gente precisa afastar. Por quê? Porque é importante que a gente saiba que somos inteligentes. Né? Isso é importante para que a gente dê valor no nosso conhecimento, no nosso estudo. Mas a vaidade excessiva acaba por prejudicar o nosso progresso. Porque muitas vezes com essa vaidade a gente deixa de ouvir bons conselhos, deixa de ouvir boas teses, e além disso, a gente muitas vezes acha que já chegou no ápice, que eu não preciso mais evoluir, não preciso preocupar com o meu conhecimento, porque eu já sou uma sumidade. E é o tipo de coisa que a gente precisa afastar. E a lição traz justificativas, né, que a gente vai aprofundar aqui, de por que a gente não deve ser vaidoso. Então agora a gente traz algumas questões do livro dos Espíritos envolvendo esse tema. Questão número 13, né? Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? A resposta dos bons espíritos. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então aqui os espíritos já nos trazem, né, uma dura lição de que existem coisas no universo que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, né? E isso, assim, fica evidente até ao longo da história da humanidade. Por quê? Porque vários homens considerados inteligentes à época, né, hoje, alguns deles, né, já teriam as suas teses, né, superadas por outros homens inteligentes. Imagine, né, é, considerando o universo como um todo. E agora a gente traz a questão 365. Por que que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos?
E a resposta é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que, então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante o período da sua existência, ele se adianta em ciência, do outro ponto, em moralidade, que são as duas asas, né, que o Espiritismo traz, o Emmanuel já trouxe, Divaldo Franco, né, que é a questão da asa, né, da sabedoria e a asa da bondade. Asa, né, na ideia de que para a gente chegar, né, numa figura de linguagem, vamos dizer assim, aos anjos, né, que seriam os espíritos puros ou espíritos superiores, né? Então a gente precisa evoluir a nossa sabedoria e a nossa bondade, a nossa moralidade. E aqui a gente traz essa questão para mostrar que a inteligência, muitas vezes evoluída, né, vamos dizer assim, em alguma área, e até aqui na questão, né, considerada, né, pode trazer problemas em outras áreas, né? Áreas também da inteligência ou da razão, ou áreas da moralidade. Mais um motivo para a gente não ficar vaidoso, né? Porque muitas vezes essas pessoas inteligentes têm problemas familiares. Se a gente pesquisar a vida de alguns deles, a gente vai ver atitudes que a gente não concorda, né? Que não estariam de acordo com a moral trazida por Jesus. Então é um ponto também para a gente ficar em alerta. E a questão 371 traz outra pergunta. Tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? E a resposta: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supões, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então aqui a gente traz uma outra questão, que é de que muitas pessoas, né, consideradas idiotas ou com alguma deficiência, né, mental, podem ser mais inteligentes do que a gente supõe. Por quê? Porque nessa vida, né, nessa encarnação, elas trazem uma insuficiência corporal que prejudica a comunicação, que seja no cérebro ou em outro local, né, do corpo. E por que acontece isso? Porque muitas vezes em outras encarnações, essas pessoas utilizaram, né, de forma indevida os conhecimentos que tinham, que seria o que a gente chama de expiação, ou porque elas querem provar, né, que são as provas, que adquiriram outras evoluções, né, em outras áreas e pediram, né, muitas vezes, por passar por essas dificuldades para ter é, o treino, né, ou a experiência é, nessa condição. E aqui a última pergunta, né, que a gente trouxe é: sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? E a resposta: algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não se acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então aqui, né, o último ponto, que é que algumas vezes, né, as ideias trazidas por esses homens inteligentes, né, nas diversas áreas, que sejam poemas, né, textos e tal, são inspirados pelo mundo espiritual. Porque a gente já, né, estudando as obras, a gente sabe que o nosso mundo é uma pálida cópia do mundo espiritual. Então, muitas das coisas que a gente vê aqui, a gente já viu no mundo espiritual. E muitas dessas pessoas inteligentes em determinadas áreas utilizaram esses conhecimentos adquiridos lá para replicá-los, vamos dizer assim, de uma forma pálida ainda no nosso mundo atual. E outras vezes, né, são acompanhados, é claro, de espíritos também inteligentes, que percebendo, né, a sua capacidade e especialmente
o seu trabalho, né, a sua força de vontade, os ajudam, né, inspirando para que a gente possa progredir aqui nas diversas áreas, né? E é claro que muitos desses dos homens inteligentes, né, vêm em missão também para trazer o progresso, né, de que a gente necessita, tanto o progresso moral quanto o progresso material, né? E agora a gente traz a questão ainda envolvendo a questão da vaidade, a gente traz um texto aqui que Warren Buffett, para quem não conhece, né, um dos homens mais ricos do mundo, atualmente ele ainda está vivo, né, quando eu estou fazendo esse vídeo, e ele frequentemente atribui seu sucesso extraordinário à sorte, mencionando especificamente o que chama de loteria ovariana. O fato de ter nascido nos Estados Unidos em uma determinada época, saudável e homem. Buffett argumenta que nascer homem, branco e americano na década de 1930 foi uma vantagem imensa que determinou grande parte do seu futuro, algo sobre o qual ele não teve controle. É uma entrevista dada por ele, né? Inclusive, essa entrevista tá nesse documentário ali, né? Becoming Warren Buffett, lá da HBO, onde ele pessoalmente fala, né? Essa questão. E, como eu mencionei, né? O Warren Buffett é um americano que adquiriu uma fortuna muito grande, né? Trabalhando no mercado financeiro, né? Comprando empresas e depois vendendo, né? Ou ações de empresas. E aqui ele chama de sorte, né? Mas a gente espírita sabe que a sorte não existe, né? E aqui a gente trata realmente de outra questão que merece uma visão, né? Para a gente evitar a vaidade. Porque, de fato, se ele não fosse homem, branco, americano, em 1930, ele teria vários problemas a superar e provavelmente não seria o que ele é hoje. Se ele fosse uma mulher na época, né, considerando o machismo da época, as dificuldades, né, os preconceitos, ele teria problema. Se ele fosse de cor preta, né, na época, ele também teria problema, principalmente considerando os Estados Unidos, é, as dificuldades, né, raciais, né, que eles enfrentaram e enfrentam, né? E se ele não fosse americano, né? Com certeza a economia americana é pujante. Então, se ele tivesse nascido, por exemplo, no Brasil em 1930, com certeza ele não seria esse expoente, né, que ele é hoje. Então, assim, por que a gente traz isso aqui? Para mostrar que a gente, no mundo espiritual, a gente combina várias coisas, né? A pessoa inteligente precisa de um aval da espiritualidade ou de Deus, né, vamos dizer assim, para vir ao planeta como a gente já leu, né, ali no livro dos Espíritos, a capacidade do corpo, né, de externar o que o espírito já possui. E além disso, a gente ainda precisa dos fatores, né, vamos dizer assim, sociais e econômicos, né, para que a gente consiga melhor utilizar a nossa inteligência. E aqui o exemplo, né, do Buffett, né, que nascer homem, branco e americano na década de 1930. Então, assim, são vários fatores que independem de nós e que são extremamente necessários para desempenharmos a nossa inteligência, né? Além, né, do que a gente já mencionou ali, de comparar a nossa inteligência humana, que a inteligência do universo, né, a gente é tão pequeno, mas além disso, a gente precisa de tanta coisa externa, né, para a gente demonstrar a nossa inteligência que não cabe nenhuma vaidade. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E também, né, como já mencionado, a gente traz aqui a vaidade, né, do homem inteligente. Trouxe aqui o nosso planeta e eu pergunto para vocês, essa imagem de baixo, se vocês sabem o que é. Muitos vão pensar que é o universo, mas não, né? Essa imagem de baixo é simplesmente a Via Láctea, né? É simplesmente é, onde o nosso planeta Terra está. E vários desses sistemas, né, vamos dizer assim, são espalhados, né, pelo universo. O universo é muito grande. A gente traz agora um vídeo para mostrar para vocês o quão grande é
o universo. Para nós, o nosso planeta pode ser muito grande, mas comparando com o resto do universo, a Terra é somente um pontinho azul, suspenso numa escuridão sem fim. Nosso planeta tem cerca de 12 mil quilômetros de diâmetro. Ele é o terceiro de um sistema com 8 planetas. Alguns desses outros planetas, inclusive, são muito maiores que a Terra. Porém, todos passam a ser minúsculos quando os comparamos com o Sol. Em um tamanho aproximado em escala, esse é o tamanho do planeta Terra ao lado do Sol. O Sol é o astro-rei do Sistema Solar e que está localizado mais ou menos aqui, no braço de Órion, orbitando o centro da galáxia Via Láctea, onde existe um monstro cósmico, um buraco negro 4 milhões de vezes mais massivo que o Sol. A nossa galáxia tem cerca de 120 mil anos-luz de diâmetro e tem como galáxia espiral mais próxima a galáxia de Andrômeda. Elas estão localizadas num grupo local com pelo menos 80 outras galáxias. Se nos afastarmos um pouco mais, veremos o aglomerado de Virgem, com cerca de 1.300 galáxias. Agora, se nos afastamos ainda mais, podemos ver o superaglomerado Laniakea, onde existem cerca de 100 mil galáxias. Essa é só uma pequena fração de um universo que nos faz parecer literalmente como uma poeira no espaço vasto e escuro. Então, né, foi interessante ver, né, a gente, né, dá um valor gigante do nosso planeta. Muitas vezes, com certeza, né, passamos a vida inteira sem conhecê-lo, né, pessoalmente. A gente vê, né, a quantidade de coisas diferentes, né, e o nosso planeta, ele é um grão de areia, né, do universo. E Deus, a gente sabe, que não fez nada sem nenhuma um objetivo, né? Sem nenhuma finalidade. Então, os planetas, né? As estrelas, né? Têm finalidades e têm, com certeza, espíritos, né? Habitantes. E mostra mais uma vez que não devemos jamais ter vaidade por nos considerarmos muito inteligentes, uma sumidade, né, de inteligência em determinada área, porque realmente somos um grão de areia na obra de Deus. E a gente traz agora, né, aquela velha expressão, né, só sei que nada sei, que foi uma resposta de Sócrates à mensagem do oráculo, né, de Apolo, dada a seu amigo, né, Querofonte, em Delfos. Então, seu amigo tinha feito um questionamento de quem seria o grego, né, mais inteligente, e o oráculo, né, de Apolo, naquela época, né, o oráculo seria um espírito, né, ou vamos dizer assim, a mediunidade, né, de um médium ali conversando, de um espírito conversando, né, pelo médium. E o oráculo disse que seria Sócrates, né, o grego mais inteligente. E Sócrates ficou realmente é, pensativo sobre isso e não se achava, né, o grego mais inteligente. E ele foi, né, em diversas áreas, né, naquela época os políticos, diferentemente de hoje, né, os políticos eram muito inteligentes, né, e preocupados. E ele foi, conversou com vários, né, testando a inteligência de todo mundo, tá, né, na mesma ideia, né, de pessoas na área de literatura, em várias áreas. E ele percebeu que, embora, né, essas pessoas realmente sejam muito inteligentes em determinadas áreas, esse sentido de inteligência acima, né, que seria a vaidade, acabava prejudicando eles, né, porque eles se achavam tanto que deixavam de querer aprender outras coisas em outras áreas. E aí, né, em resposta, né, ele disse essa frase: "Nós só sei que nada sei", mostrando, né, que ainda precisa muito para ter realmente o título, né, de inteligente na visão, como a gente viu aqui, de Jesus, né? Então, por mais que ele seja inteligente em uma área, né, precisava de muito mais em outras. E essa frase em si é uma demonstração de inteligência, né, do Sócrates, porque é o reconhecimento de que ele precisa ainda evoluir muito. E, de certa forma, comprovava, né, de que ele realmente era o grego mais inteligente da época. E agora que a gente já tratou da vaidade, né, a gente vai tratar da missão do homem inteligente.
E aqui a gente traz alguns trechos, né, do livro Seara dos Médios, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quem se locomovesse à vontade numa terra de paralíticos, negando-lhes apoios para que readquirissem a herança do movimento, seria para eles uma ave rara e anormal, agindo em forma humana. A criatura que ensinasse lógica e conduta numa colônia de alienados mentais e não procurasse um meio, ainda que simples, de amparar-lhes o retorno à razão, estaria entre eles como arquivo de máximas inassimilidades. Recurso psíquico sem função no bem é igual à inteligência isolada ou ao dinheiro morto, excelentes aglutinantes da vaidade e da sovinice. E o que essa lição nos traz? Nos traz a missão do homem inteligente, que é ajudar a humanidade. Mas ajudar de uma forma construtiva. Sem, por exemplo, como ele menciona aqui, né, ensinar lógica, né, sem procurar um meio simples de amparar o retorno da razão. Porque uma inteligência que por si só queira aparecer, queira se expressar de uma forma que ninguém se entenda, não está fazendo o seu papel, né? O objetivo da ferramenta, vamos dizer assim, inteligência. Então, o objetivo aqui é utilizar a inteligência para melhorar a humanidade, para facilitar a vida de quem precisa em diversas áreas, para dar uma inspiração para outras pessoas, para servir de fonte de inspiração também, mas sem ofuscar, como menciona na lição anterior, né, o Emmanuel, sem, é, porque é aquela ideia, né, uma luz muito forte acaba cegando as pessoas que a veem, né? Então, muitas vezes a gente precisa, o homem inteligente precisa reduzir um pouco a demonstração da sua inteligência para se fazer entendido, para conseguir ajudar as pessoas próximas. Essa é a missão do homem inteligente. E a gente volta, né, àquela lição do Emmanuel para a gente pontuar aqui quais são as missões do homem inteligente. Então é o que? Transfundir o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Então o homem inteligente precisa sim fazer reflexões sobre a vida, né? Para que a gente possa entender as dificuldades da vida. Abster do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias, né? Como disse ali o Emmanuel na lição, né? O dinheiro amontoado sem utilidade, né? Não faz sentido. Então a gente precisa analisar, o homem verdadeiramente inteligente precisa evitar o excesso, né? E viver com simplicidade. Guardar o conhecimento superior, não se encastelar no orgulho, mas aproximar-se do ignorante para auxiliá-lo. Ou seja, aproveitar, né, da inteligência, como ele menciona ali, para auxiliar quem precisa. E deixar o castelo do orgulho, né? Para a gente se aproximar falando de um jeito mais simples, explicando de um jeito mais simples, para instruir quem precisa. Dispor do meio para fazer com que o próximo se escravize, né, ao interesse, ele não faz isso. Ele trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. Por quê? Porque muitas vezes o homem inteligente ele utiliza da sua palavra, né, rebuscada, ou do seu conhecimento para iludir as pessoas, né? E acabar convencendo essas pessoas a lhe servirem. E aqui ele diz que não, que ele é quem deve servir, e servir com prazer, né? Ao invés, né, de utilizarmos as palavras, as promessas, o nosso conhecimento para iludir as pessoas e fazerem com que as pessoas trabalhem por nós, precisamos dar o exemplo. Todos nós, né, que temos inteligência, né, e principalmente o homem inteligente, vamos dizer assim, ele precisa trabalhar e com prazer. Entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício.
Então, ele não se furta a conviver com pessoas é, que não tiveram as mesmas condições, que muitas vezes podem ser tão inteligentes, inteligentes em outras áreas, quanto ele, mas como a gente viu aqui, que não tiveram às vezes as condições externas ou condições do aparelho físico, né, para demonstrar. E mesmo aqueles que não são tão inteligentes como os homens mais inteligentes, né, é preciso ampará-las, né, e libertá-las do vício. Muitas vezes a libertação do vício ela vem depois de uma lógica, né, aprendida, de uma lógica de que aquele vício faz mal, de que aquilo ali não é bom. E a ideia é essa. Então, Deus quer que a gente utilize a inteligência para o bem de todos, com simplicidade, com o prazer de servir. E quais são os usos, né, da inteligência? Então, a gente traz agora um trecho do livro, né, do Portal da Luz, de Chico Xavier e Emmanuel, que começa assim: ó, aceita os parentes enigmas e os companheiros testes, afeição dos credores, com que a justiça divina te promove o aperfeiçoamento e a tranquilidade. A esposa ou a filha desajustadas, via de regra, são as irmãs que um dia tirastes ao desrespeito de si próprias, e o marido ou filho que te retalham a alma, a rigor são aqueles mesmos companheiros que lançaste ao malogro das esperanças mais caras. A penúria de hoje é a consequência da cobiça de ontem. A doença de agora vem do excesso de antes. Nós mesmos somos induzidos pela própria consciência, sequiosa de felicidade e elevação, a extirpar os espinhos que semeamos no solo bendito do tempo e da vida. Todo débito tem sistema de resgate e todo resgate solicita execução na forma prevista do pagamento. Isto é justo. Por que eu trouxe? Né? Parece muitas vezes que não faz sentido, né? A gente está falando de inteligência aqui, mas sim, como consequência da inteligência, a gente tem que os desajustes, né, que a gente provocar com o uso muitas vezes dessa inteligência, a gente vai colher, ou nessa vida, ou em outras existências, né? É, e muitas vezes, né, como a gente já leu aqui, pessoas que às vezes têm uma deficiência mental, vêm como provação pelo mau uso dessa ferramenta que seria a inteligência, né? Dada todas as condições que a gente já mencionou aqui, econômicas, é, vai nascer, vai determinada cor, né, em determinado ano, a pessoa não aproveita para utilizar essa inteligência para o bem, para o progresso, e muitas vezes encastela, como disse ali o Emmanuel, as conquistas somente para ele. E quais são as consequências da gente utilizar uma ferramenta boa ou uma ferramenta má? Uma ferramenta de forma adequada ou inadequada? As consequências são que a gente vai colher isso, como a gente já leu aqui. Muitas vezes, dos núcleos próximos, né, da família, dos amigos, a gente vai colher. E dependendo, né, do tamanho, né, das nossas falhas, vamos dizer assim, a gente terá com certeza maiores, né, provações. E a gente continua agora, né, sobre ainda as consequências do uso da inteligência. A gente traz aqui, né, um trecho entre a Terra e o Céu, também do Chico, né, do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, que ele menciona, né, nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. E lá na Seara dos Médios a gente tem a mesma coisa. Sabes que os parentes enigmas, em verdade, são credores que deixastes à distância, reincorporados agora na faixa de teus dias, a fim de que solvas os compromissos da tua alma e aprendas quanto dói complicar os destinos alheios. Ou seja, somos herdeiros de nós mesmos. Quando utilizamos bem as ferramentas em que dispomos, podemos colher, né? Imagine a alegria, né, de ver que a gente deixou o mundo melhor, que deixamos pessoas próximas melhores, com o uso da nossa inteligência. Maior ou menor, porque todos, como a gente já chegou à nossa conclusão aqui, somos inteligentes. Então, da mesma forma, quando a gente utiliza essa inteligência para prejudicar outras pessoas, buscando o interesse próprio, é, sempre, né, com egoísmo, a gente vai também
ser herdeiro de nós mesmos. A nossa consciência vai cobrar que a gente resolva esse compromisso. A gente vai pedir por isso no mundo espiritual e a gente vai ter, felizmente, a oportunidade de corrigir os nossos próprios erros. Felizmente, a gente vai poder corrigir os nossos erros. Então aqui eu gostaria de deixar gravado, né, na memória de todos essa ideia que somos herdeiros de nós mesmos. Então, aqui, tudo que a gente constrói, a gente vai, com certeza, colher os frutos. Quando alguém, determinada ciência, desenvolve algum mecanismo, vamos dar o um exemplo aqui, algum mecanismo, alguma coisa que deu origem ao ar-condicionado, em uma outra existência, ele virá aqui e vai ser herdeiro dele mesmo e vai aproveitar os benefícios do ar-condicionado, do avião, do automóvel, né? Do mesmo jeito, ele pode receber, colher os frutos da bomba atômica, né? Da utilização de armas, né? Da tecnologia para a criação de armas, né, de destruição. Então a gente tem que fazer essa reflexão. E por último, né, fechando, né, esse, esse item, né, sobre o uso da inteligência, a gente traz a parábola dos talentos. E em resumo, né, Jesus conta que um senhor muito rico deixou talentos, né, que era uma moeda na época, né, uma quantia muito alta na época, deixou 5 talentos para uma pessoa, 2 para outra e um talento para uma pessoa que eram servos, né, trabalhadores desse senhor muito rico. E ele sai em viagem e pede para que eles cuidem, né, e façam frutificar é, esse dinheiro, né, essa quantia. E depois de muito tempo, né, quando ele retorna, ele percebe que aquele que ele tinha dado 5 talentos investiu aquele dinheiro e devolve para ele mais 5 talentos, são 10 talentos. E para aquele que ele tinha dado 2 talentos, ele também correu atrás, né, trabalhou e trouxe para ele ali 4 talentos. Mas o servo que ele tinha dado 1 talento, ele com medo, né, do senhor, sabendo que o senhor era muito rígido, ele pegou aquele talento, enterra na terra, né, deixa guardadinho e devolve para ele, depois de um bom tempo, 1 talento. E aí o senhor, né, fica bravo com esse homem e diz que se soubesse que ele faria isso, teria emprestado ao banco, né, que ele teria recebido juro, que é mais do que esse talento de volta, né? E diz para ele que ele não receberá nada, né, e será castigado. E aí Jesus termina dizendo que aquele que recebeu muito receberá mais ainda, né? E aquele que recebeu pouco será tirado. Mas no sentido aqui que a gente precisa relembrar que Jesus utilizava as parábolas sempre ali com exemplos fortes, né, para chamar a atenção e ficar gravado na memória das pessoas. Mas qual o objetivo dessa parábola? E aqui a gente até a ideia do talento, né, hoje em dia, a definição de talento, né, como uma habilidade, né, é útil para a gente, que faz sentido a gente ter essa interpretação de que a gente precisa utilizar o nosso talento, a nossa inteligência, para fazer render frutos, para multiplicar para o progresso da humanidade. E aquele que utiliza o talento, né, de forma inadequada ou não utiliza esse talento, pode numa outra existência ou até nessa mesma ter esse talento retirado, porque está usando mal ou não está usando a ferramenta, dentre outras tantas ferramentas, né, que Deus nos dá. Então a gente precisa sempre utilizar o nosso talento, a nossa inteligência para o bem de todos. E aqui uma outra coisa interessante da parábola é que o Senhor, né, ele dá a quantidade, né, de dinheiro diferente para cada servo. E essa diferença o Senhor já sabe, que é de acordo com a capacidade de cada um. Da mesma forma, a gente pega na nossa existência de que as pessoas têm diversos talentos diferentes, diversos níveis de inteligência diferentes, de acordo com as conquistas que cada pessoa fez durante a sua existência em várias e várias vidas e até nessa vida,
né? Dando valor ao estudo, dando valor ao trabalho ou não. E aqui Deus utiliza, né, dessa quantidade diversa de inteligência para fazer o bem. Só que a gente, mais uma vez, precisa, por menos que a gente acha que somos inteligentes, com certeza a gente consegue amparar familiares próximos, né, e trazer bons frutos para o nosso lar, para a nossa família. Então a gente tem que usar sempre de forma adequada a nossa inteligência. É isso. A gente chega no fim dessa conversa, né? A gente espera que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem com Deus.